axiais. Tá? Como o diafragma é uma cúpula e ele divide tórax e abdômen, os cortes mais superiores acabam pegando a parte baixa da cavidade torácica. Então, nesse corte, um corte alto do abdômen, nós conseguimos localizar o parênquima hepático, já um pouco do fígado aqui, que se encaixa bem abaixo do músculo diafragma, da cúpula direita do diafragma. Vemos aqui também a veia cava inferior. É importante notar nos cortes seriados, ela vai se direcionar, descendo no abdômen, vai se aproximar aqui do corpo da vértebra, do lado direito do corpo da vértebra. Então a nossa veia cava inferior. A aorta, já posicionada do lado esquerdo do corpo vertebral. Ainda aqui é a aorta torácica. Nós não transitamos para o abdômen, nós estamos bem no topo, né, na transição. A vértebra, um ponto de referência importante, corpo da vértebra, o canal vertebral, as lâminas da vértebra, o processo espinhoso. E aqui nós temos a parede do tórax, as costelas, com a musculatura do dorso, a musculatura do dorso, músculo eretor da espinha, músculo eretor da espinha. E aqui já começa a ter uma transição de parede torácica para a parede abdominal. A área cardíaca, que a gente tem o coração. E atrás do coração, marca aqui coração, e atrás do coração nós conseguimos observar a descida do esôfago. Esôfago. Todo esse campo com hipossinal, todo esse campo com hipodensidade, hipodenso, é o campo pulmonar. Campo pulmonar. Vamos fazer um corte mais abaixo. Então aqui nós podemos continuar o estudo do fígado. Fígado. Com a veia cava inferior. O esôfago atrás do coração. E a aorta à esquerda do corpo vertebral. Ainda a aorta torácica. E regiões que não são necessárias nesse momento, como a região cardíaca ainda, né, e os campos pulmonares, né, a região do pulmão direito, o pulmão esquerdo, visualizados com a parede do tórax, as costelas. Então aqui, em laranja eu vou destacar o que não é tão importante nesse momento. Corte um pouquinho mais abaixo, a gente percebe a amplitude, né, do fígado agora ganhando mais massa, né? Fígado cruzando o plano mediano. Então conseguimos observar os dois grandes lobos do fígado, o lobo direito do fígado e o lobo esquerdo. Podemos ver a veia cava inferior. E essa veia cava inferior ela vai receber as veias hepáticas. Aqui já dá para ver algumas veias hepáticas chegando, são 3. Num outro corte nós podemos ver com maior detalhe a aorta torácica, o esôfago, agora a gente não vê mais a massa cardíaca,
mas continuamos ainda com os campos pulmonares, aqui a base do pulmão, que tem uma posição mais baixa, né? Coluna vertebral, associado à costela ainda, parede de tórax. Estamos descendo para a transição. Nesse corte aqui nós podemos dar mais valor para a veia cava inferior, recebendo as veias hepáticas. Isso significa que o sangue que foi para o fígado agora vai voltar para a veia cava por essas veias hepáticas. Então tem uma veia hepática média, uma veia hepática anterior e uma veia hepática posterior. Aqui nós temos as chamadas veias hepáticas. A aorta, ela não passou ainda pelo hiato aórtico, né? E à frente aqui o esôfago. Podemos marcar o contorno do fígado, né? O lobo direito do fígado, um pedacinho do lobo esquerdo do fígado aparecendo, e os campos pulmonares ficando cada vez menor, dando origem, já vamos chegar próximo do recesso costo-diafragmático. Um corte um pouquinho mais inferior, aqui a gente já percebe a expansão do parênquima hepático. O nosso fígado com o esôfago e a aorta. Torácica. Vamos seguir até a passagem. Você pode perceber que aqui começam as fixações do diafragma. As fixações do diafragma de um lado e do outro do corpo da vértebra. Isso são os chamados pilares do diafragma. O pilar direito do diafragma, o pilar esquerdo do diafragma. Anteriormente aqui a aorta. Na frente da aorta o esôfago. O parênquima hepático. Já quase aqui bem hipodenso, quase sem densidade nenhuma, que é o recesso costo-diafragmático. Recesso costo-diafragmático um pouquinho do pulmão, aqui da base do pulmão. Para um outro corte, aqui uma repetição, né, o pilar do diafragma, direito e esquerdo, né, a aorta, o esôfago e o fígado. Então já visualizamos bem esses órgãos. Vamos descer mais um pouquinho. Agora começam a aparecer os três principais componentes do compartimento supramesocólico. Aqui é uma alça do diafragma, onde forma a passagem para o esôfago. Então aqui nós temos o esôfago atravessando o hiato esofágico. Por aqui no hiato esofágico, onde justamente dá hérnia de hiato. E aqui nós já podemos observar a aorta aqui torácica. O hiato esofágico é na altura de T10, então essa aqui é a 10ª vértebra torácica. A gente consegue observar ainda costela, né, a parede do tórax. Os pilares do diafragma, a porção do diafragma presa nas vértebras. E os três órgãos importantes aqui do compartimento supramesocólico. À direita, com grande volume e atravessando o plano mediano,
o fígado. À esquerda, numa proporção menor por enquanto, o baço. E entre o fígado à direita e o baço à esquerda, nós vamos visualizar um órgão cavitário. Ele vai ter uma cavidade com uma densidade menor, e esse órgão é o estômago. Então vamos ver somente esses 3 órgãos nos cortes seriados. Vou focar nesses 3 órgãos nesse momento. Então nós podemos ver o fígado, o baço, e o estômago. Não esquecendo aqui da aorta e do esôfago. Mais inferiormente, já dá para perceber a parede gástrica aqui, ó, o estômago, entre o baço, que fica à esquerda, e o fígado à direita. Então, fígado, estômago e o baço. Conseguimos ver o esôfago e a aorta. Vamos mais um corte só para ver essa sequência. Vamos nos preocupar com esses 3 órgãos agora, só para ver a formação deles: o fígado, o estômago e o baço. Então, fígado, estômago e o baço. E aqui a gente pode ir seguindo. Vou fazer em amarelo, um pouquinho mais grosso, esse padrão: fígado, o estômago e o baço. Então vai ser muito importante localizar esses 3 órgãos nos cortes seriados. Aqui uma sequência: fígado, estômago e baço. E a gente pode ir descendo e visualizando, né, o fígado, o estômago e o baço, e seguindo, né, o fígado vai ficando mais à direita, agora o estômago vai ganhando amplitude e o baço aqui do lado esquerdo. Então os 3 órgãos são pontos importantes para serem observados.